Sabe, como pastor, a gente faz também bastante visitas nos hospitais. E eu tenho observado que alguns irmãos e irmãs no seu leito de morte, principalmente pessoas idosas, que o seu maior arrependimento é não ter feito alguma coisa na vida deles, não ter vivido intensamente. Então eu queria te ensinar hoje a como viver intensamente na presença de Deus. Mas antes de a gente começar, eu queria pedir para você que ainda não é inscrito no canal, a se inscrever aqui e ativar o sininho de notificação em todas, porque diariamente eu desejo enviar conteúdos como esse para abençoar a sua vida. Mas sem mais delongas, vamos ao nosso conteúdo. A palavra de hoje se encontra em Colossenses 1,16, que diz o seguinte: pois nele foram criadas todas as coisas, nos céus e na terra, as visíveis e as invisíveis, sejam tronos, sejam soberanias, poderes ou autoridades, todas as coisas foram criadas por Ele e para Ele. Uau, que palavra abençoada, né? Nós literalmente fomos criados para a glória do Senhor Jesus. Quando eu acredito assim, irmãos, desde o princípio, né, da criação, os primeiros momentos da minha vida e da sua, todos nós passamos por uma série de experiências intensas. Eu gosto muitas vezes de sentar e ver alguns vídeos com a minha esposa sobre as crianças, né, nos seus primeiros 6 meses, quando o pai e a mãe começam a dar uma laranja, começa a dar umas frutinhas, né? Às vezes bota um pedacinho de limão, para que eles comecem a aprender, através dessas experiências do paladar, a separar. E eu creio assim que são vivências extraordinárias, intensas, que todos nós vivemos. Conforme a gente vai crescendo, né? A gente vai vivendo outras coisas no nosso dia a dia. A mesma coisa eu posso dizer assim que nenhum navio ele foi projetado também para ficar com a âncora no cais, né? E da mesma forma, eu e você, a gente não nasceu para ficar parado, não ficar em inércia, não fazer nada da nossa vida, ficar só olhando a vida passar através de uma janelinha ou do serviço. Não, a gente foi criado para viver uma vida intensa, a gente foi criado para viver os sonhos de Deus. Mas para que você possa realmente viver uma vida com intensidade, primeiro você precisa descobrir literalmente qual é o seu propósito. Talvez você pergunte assim, pastor, mas por que o senhor está falando isso? A partir do momento, meu irmão, minha irmã que está me ouvindo, que você aceitou a Cristo, você recebeu Ele na sua vida, o velho homem morreu, nasceu uma nova pessoa, nasceu um novo homem, nasceu uma nova mulher, com um novo propósito e uma nova identidade. Como é que eu descubro o meu propósito de vida? Buscando ao Senhor. Você precisa estudar a palavra de Deus, você precisa buscar essa identidade no Senhor. Por exemplo, quando você compra por exemplo, um computador, um aparelho eletrônico, o que você precisa fazer? Ler um manual. Para quê? Para você entender para que serve aquele aparelho. Por quê? O fabricante criou um manual para explicar como vai utilizar. Não tem como você e eu descobrir o nosso propósito de vida, viver uma vida intensa, se a gente não procurar o nosso fabricante. Quem é o nosso fabricante? O próprio Deus. Foi Deus que nos criou. Então, nós precisamos entender que para que você possa viver um dia, né, o teu propósito, você precisa entender para que você foi criado. Quando você não entende isso na sua vida, você fica frustrado. E esse dia ruim vem. E às vezes dá essa frustração. Eu me lembro que quando eu era ainda muito novo, eu perguntava para minha mãe, mas qual é o sentido da vida? Ter que ficar trabalhando, ter que ficar estudando e sempre fazendo a mesma coisa, porque eu não havia descobrido o meu propósito. E você que está me ouvindo, talvez você já está até velho, velha. Talvez você fale assim, pastor, já passou os anos e nunca descobriu o seu propósito. Então eu estou te falando, para que você possa descobrir a sua verdadeira identidade e para que o Cristo te chamou, você precisa buscar a Deus de todo o coração, orar. Senhor, fala comigo. Senhor, ministra a tua verdade sobre a minha vida. Me fala, Senhor, para que o Senhor me chamou. E eu quero dizer para vocês, irmãos, que a Bíblia deixa muito clara que todas as pessoas foram chamadas com um propósito diferente, uma missão. Ninguém vai ser igual
a ninguém. Então não pense que quando Deus fala sobre missão e propósito é apenas exclusivamente a ser pastor, profeta, mestre, apóstolo, entendeu? Evangelista, não. Você pode cumprir o seu propósito sendo uma boa dona de casa. Você pode cumprir o seu propósito sendo uma boa avó, um bom avô. Você pode cumprir o seu propósito sendo um missionário, um pastor. Você pode cumprir o seu propósito sendo um empresário, um político. Você pode cumprir o seu propósito cuidando da sua comunidade, cuidando de um deficiente, cuidando de um ente querido da família, dos idosos. Existem inúmeras coisas, mas você precisa cumprir o seu propósito. Por quê? Porque senão você vai se sentir infeliz, insatisfeito, irmão. Quando a pessoa não entende quem ela não entende quem ela é no Senhor, para que o Senhor chamou, ela se sente infeliz. E quando você se sente infeliz, a tentação é invejar a vida dos outros. E isso é horrível. Então, entenda quem você é hoje. Os desafios que você passa, eles te impulsionam a ir além dos seus limites. E Deus, às vezes, Ele te dá a oportunidade para você descobrir realmente nesses dias maus, nesses dias difíceis, nesses dias de conflito, quem você é nele. Então, assim, viva tudo intensamente. Por exemplo, a palavra diz que Jesus, ele foi um carpinteiro até os 30 anos de idade. Aí talvez você pergunte, mas ele era o próprio Deus, pastor? Sim, ele era o próprio Deus. Mas ele sabia que até os 30 anos de idade, Deus estava preparando ele para o ministério. Ele sabia que ele estava como carpinteiro, mas ele era o Salvador. Então ele sabia qual era a missão dele. Ele sabia que a carpintaria era algo temporário. Você precisa descobrir essa verdade para que você não seja frustrado. Imagine se Jesus não soubesse que ele, ou soubesse, melhor dizendo, que ele era o Messias. Ele ia ficar frustrado. Não, eu nasci para ser um carpinteiro, eu vou morrer carpinteiro. Não que eu esteja fazendo desprezo dessa profissão, que é uma profissão maravilhosa, mas eu quero te dizer que ele poderia estar assim, melancólico, ele poderia estar entristecido, ele poderia não aceitar a situação e achar que a vida dele se resumisse apenas a isso. Mas Deus chamou ele para ir muito mais além. Que você possa viver uma vida intensa. Então, assim, tudo que você for fazer, irmão, irmã, faça o seu melhor. Às vezes as pessoas, elas querem, por exemplo, assim, ser um empresário, mas ela não cuida da família. Aí diz assim, pastor, o meu sonho é se tornar um empresário. Tá, daí eu pergunto, por que você quer ser empresário, irmão? Irmã? Porque eu quero trazer muito dinheiro para minha família. Aí os filhos crescem, ele nunca deu atenção para os filhos. Quando ele virou empresário, tem dinheiro, os filhos não querem saber dele. Então não viveu a vida intensamente. Então o que eu quero falar para vocês hoje? Viva a vida intensamente. Aproveitem a oportunidade. Amem as pessoas. Você já disse para as pessoas que estão ao seu lado que você ama elas? Você está esperando ela morrer primeiro para você falar, ou chorar em cima do caixão, ou em cima lá no funeral? Não adianta nada. Demonstre amor. Diga para o seu marido, amor, te amo. Diga para sua esposa, eu te amo. Fale para os seus filhos, orem com eles, gaste tempo com eles. Desfrute da família, desfrute do seu pai e da sua mãe. Irmãos, tudo que eu pude desfrutar com a minha mãe, eu desfrutei. Minha mãe mora em Santa Catarina. Hoje Deus me trouxe para o Paraná. Eu não sei se eu vou ter uma segunda oportunidade de rever a minha mãe em vida. Mas eu tenho a certeza que eu pude viver intensamente do lado dela todo o tempo que eu estive. Entendeu? E eu oro, claro, que eu quero como filho ver a minha mãe, meu pai, minha família, beijar e abraçar eles. É óbvio que eu quero. Óbvio, né? Mas o que eu quero dizer é que você precisa viver intensamente para que você não chegue nos seus últimos momentos da sua vida e você se lamente porque você não fez e não deu importância às coisas que realmente eram importantes nessa vida. E não se engane, as coisas mais importantes nessa vida não têm valor. Vamos orar? Pai, em nome de Jesus, nos ensina, Senhor, a viver intensamente na Tua presença, diante da Tua casa, que a gente possa dar o devido valor às coisas que são importantes nesse mundo. E as coisas realmente mais importantes nesse mundo, elas não podem ser compradas, que é a nossa família, que é a Tua presença. Que o Senhor possa ensinar a todos aqui
a viver uma vida sem lamentações, aproveitando ao máximo, em nome de Jesus. Amém e graças a Deus. Se você gostou desse vídeo, dê o seu like, comenta, compartilha, tá bom? Sou o pastor André e eu te abençoo hoje, em nome de Jesus.